porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O samaritano tinha os 5 livros da Bíblia. Só que agora eles mudaram, alteraram, então eles não tinham mais nenhum. Bem dissestes, não tenho marido. Você não está casada. E eu poderia fazer uma analogia. Você não está casada com Deus. Você disse bem. Você tinha um contrato com Deus. Você tinha os 5 livros que faziam um contrato com Deus. Mas agora, você não tem os 5 porque foi adulterado os 5. E agora você não tem marido porque esse que está com você não é teu marido. Essa religião não tem nada a ver com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, lei, sábado, festas bíblicas. Shabbat Shalom, mais um Shabbat na presença de Deus. E hoje estamos com um assunto muito especial que é sobre as diferenças ou as semelhanças da igreja cristã, do cristianismo com os samaritanos. Há algo muito parecido e eu quero tratar isso hoje, eu quero trazer isso hoje para você, ok? Então, hoje nós vamos ver isso, porque Yeshua ele diz para aquela mulher samaritana, né? Ele diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só nesse versículo quanta coisa nós temos aqui. Os samaritanos tinham uma Torá, os samaritanos tinham um templo, os samaritanos criam em um único Deus. E Yeshua olha para eles, para aquela mulher e diz: vocês não conhecem o que vocês estão adorando. E essa semelhança também nós temos no cristianismo. Eu digo isso porque eu vim de lá. O cristianismo tem muita coisa para ser no caminho, no bom caminho, mas tem muita coisa importante que precisa consertar. E hoje nós vamos falar sobre isso, ok? Sem mais delongas, vamos adentrar ao nosso tema de hoje, né? Vamos adentrar ao nosso estudo. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque eu não vou direto. Não adianta eu chegar direto na ferida e tocar na ferida e não explicar nada do que está acontecendo, né? Você só vê isso e não entendeu o contexto. Você precisa de compreender o contexto. Se você compreender o contexto, esse contexto vai te ajudar a entender outras coisas da Bíblia. Tem muita gente que não lê Bíblia e por isso que sofre. O meu povo sofre porque falta conhecimento da minha palavra, é o que Deus diz através do profeta. O povo de Deus sofre por falta de conhecimento da palavra. Então vamos entender esse caso aqui, porque ele é muito importante. Ok? Então veja só o que diz, eu vou compartilhar com você a Bíblia lá no livro de João, no capítulo 4. Essa história começa aqui no versículo 5. Chegou, pois, né, Yeshua, chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Vamos pegar um pouquinho de cultura para a gente entender a Bíblia. Por que importa se Jesus chegou ali na hora sexta, meio-dia? Se ele chegou no meio-dia, se foi às 11 horas, se foi 2 da tarde. O que importa? Muita coisa. Se está aqui na Bíblia é importante. Primeiro, ele vai para Samaria. Quem são os samaritanos? Samaritanos, eles não são aceitos. Hoje ainda existe samaritano, tá? É uma comunidade mais ou menos com 800. Há uma comunidade com cerca de 800 samaritanos, uma pequena comunidade com cerca de 800 samaritanos ali em Israel.
esses samaritanos, eles até hoje eles celebram a Páscoa, eles têm o Pentateuco samaritano, eles têm o Pentateuco, só que é samaritano. Então vamos lá. Então, eles têm uma religião, mas como que surgiu o samaritano? Olha, eram judeus, naturalmente judeus. 12, já falamos sobre isso, né? De novo, 12 tribos de Israel, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. As tribos do sul são lá Jerusalém e a tribo de Benjamim com a tribo de Judá, que cuidavam ali, enfim, as duas tribos que foram para o exílio babilônico e voltaram para Jerusalém. E o samaritano, as 10 tribos de Israel que se separaram das duas tribos do sul e foram as 10 tribos do norte, essas 10 tribos, elas são levadas cativas também, tá? Pelo rei Salmaneser. E eles então, né, pela Síria. E aí eles então, o rei manda algumas pessoas de várias nações irem habitar na cidade dos samaritanos. Então eles tiram os samaritanos de lá e manda pessoas estrangeiras morarem lá. Depois houve alguns problemas, havia muitas mortes, ataques de animais, e eles entenderam que eles estavam numa terra que deveria conhecer a palavra de Deus. Aí eles pediram e mandaram algum líder lá para tentar ajudá-los a ensiná-los, tá? Só que aí eles voltaram também. Aí alguns judeus depois voltaram, nem todos, a maioria está espalhada, entre nós inclusive, mas os samaritanos voltaram, alguns samaritanos voltaram para a terra. E aí o que aconteceu? Eles acabaram se casando com estrangeiros. E aí começa uma questão muito interessante, porque os judeus não aceitaram os samaritanos mais. Por quê? Porque eles falavam o quê? Estamos falando da antiga aliança, judeus sempre se preservando ali na sua linhagem, só casando com judeu, todo judeu com judeu ali, e os samaritanos misturados. Então eles começaram a ver o sangue samaritano como uma raça misturada. Então eles se apartam dos samaritanos, não quer. E ficou essa guerra. Quando Jesus aparece lá, tem essa divisão dos samaritanos com os judeus, não se dão. Nunca se deram, ok? Então essa é uma questão, né? A versão é uma questão. Agora, mas por que eles foram para o exílio também? Por que o Reino do Sul foi para o exílio? Jerusalém, Judá, porque desobedeceu a palavra de Deus, ok? Simplesmente isso. Por que o Reino do Norte foi para o exílio? Porque desobedeceu a palavra de Deus. Igualzinho. Por que o cristão desobedece a palavra de Deus hoje? Mas tá na graça, ele tem tempo para se arrepender. Não é como antes, não vai para o exílio. Porque Cristo levou a maldição da lei, ok? Mas não esquece o julgamento. Muito bem. Agora o que acontece? Como que aconteceu com o samaritano? E aí a comparação com o cristianismo. Os samaritanos, eles... O filho de Salomão, então, entrou numa rixa lá com o povo de Samaria, quando Salomão morreu. Aí o povo de Samaria não aceitou Salomão, o filho de Salomão, que é Roboão, que o filho de Salomão reinasse. E aí o que acontece? Eles então receberam um outro rei que Deus mandou. Deus já tinha preparado esse homem que falou, você vai reinar sobre as 10 tribos. E esse homem, Deus falou para ele através do profeta que ele reinaria. Então Deus deu o reino das 10 tribos para esse homem. Só que o que esse homem fez? O mesmo que o cristianismo fez no concílio. A mesma coisa. Esse homem, ele ficou pensando o quê? Todo o povo, desde Abraão, sabe que as Páscoas, as festas bíblicas, são celebradas em Jerusalém. Tá ok? E aqui eu vou mostrar a mudança, porque tudo que mudou na Bíblia, tudo que mudou na nossa fé, está escrito na Bíblia.
Ah, mudou o sábado para o domingo? Não, porque não está escrito na Bíblia. Mudou a adoração, a forma de adoração? Sim, está escrito na Bíblia. Jesus disse sobre isso e nós já vamos ler daqui a pouquinho. Ele, Roboão, ele ficou com as tribos do sul. Quando acontecia as festas, o que acontecia? O povo de Samaria, apesar de não ser aceito pelo judeu, eles iam para Jerusalém cumprir mandamento. Eles conheciam a Torá. Eles vão cumprir mandamento aonde? Em Jerusalém. Aí, para ir para Jerusalém, o rei Jeroboão, ele ficou pensando, puxa, esse povo todo ano vai lá 3 vezes ou mais, né, nas festas lá em Jerusalém. E se eles acabarem se agraciando com o rei de lá e virem aqui me matarem, ele vai ficar com todo o reino. Aí, olha a ideia brilhante que Jeroboão teve. Ele criou, ou talvez teve um concílio não escrito, né? A gente não tem aqui a relação, a história de um concílio, mas é o que é igualzinho o cristianismo fez. Umas purê de batata sem a batata. Vamos fazer um purê de batata sem batata? Então vamos. Então foi isso que eles fizeram. Eles pegaram e falaram, o que o rei fez? Falou, olha, construiu um templo. Paganismo. Não pode, é proibido pela Torá construir um outro templo. Ele construiu um templo no Monte Gerizim. Alterou a Torá. Aonde ele copiou o Pentateuco, os 5, eles não aceitam os profetas também. É quase igual os cristãos também que não aceitam. Quando os profetas falam de Shabat, falam de retorno, eles não aceitam, né? Eles lá já não aceitavam nada. Eles trouxeram de volta o quê? Não, perdão. Eles pegaram os 5 livros e aonde estava escrito Jerusalém, colocaram Gerizim. Então, de todos os anos, o povo vai para Gerizim celebrar a Pessa. Entendeu? Essa é a diferença do Pentateuco samaritano. O Pentateuco samaritano vai chamar o Monte Santo, que é onde é Jerusalém, de Gerizim, vai ter o templo lá. Então, ele é adaptado. E o rei fez 2 altares para facilitar a vida do povo. Ele fez 2 altares. Ele fez 2 altares e aí começou a ensinar o povo que o lugar santo não é Jerusalém, é o Monte Gerizim, que é no Monte Gerizim que deve se adorar. E aí começa então o povo a receber esse novo ensinamento e vai massificando na mente do povo, e o povo então começa a adorar no Monte Gerizim e fazem isso até hoje. O cristianismo, o que ele fez? Não, Jerusalém já era. O que disse Ellen White? Jerusalém jamais será reconstruída. Caiu por terra, né? E quem faz o cristianismo? Não, é Roma. Quem manda no mundo? Quem dita as regras? É Roma. Quem falou que domingo é o dia do Senhor? Constantino. Quem falou que a lei foi abolida? Os romanos. Houve, então, uma mudança muito, muito significativa na lei ali, na palavra de Deus. Eles mudaram tudo, né? Mudaram o lugar da separação, da adoração. Então, eles se separaram totalmente. E aí, o que acontece? O tempo vai passando e se consolidou. Aí tem aquele profeta, lembra do profeta velho e o profeta novo, que o profeta novo vai profetizar, o leão mata ele, mas não come, deixa ele lá, porque ele foi enganado pelo profeta velho. Foi no altar pagão, porque Deus mandou profetizar contra o altar. Aquele altar era irregular, errado. Mas o tempo foi passando até o dia que chegou Yeshua. Ao meio-dia
que isso fique muito claro, a sexta hora, Yeshua vai no poço. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha só que interessante. Quando Yeshua pede para dar água de beber para ele, por que ele não pediu para outra mulher que pudesse estar tirando água ali? Porque a função de tirar água é de mulher, então ia ser mulher mesmo. Homem dificilmente, poderia acontecer, mas a função de tirar água era de mulher. Mas por que Yeshua não pediu para outra pessoa? Porque não tinha outra pessoa ali. Por que aquela mulher estava sozinha tirando água no poço? Essa mulher, ela já tinha uma história de 5 casamentos que não deram certo, vivia com um homem agora que não era o seu marido. Muito provavelmente essa mulher era rejeitada pelas outras, pela sociedade. Muito provavelmente onde ela passava saía aquelas conversinhas, aqueles burburinhos. Então, essa mulher, na hora mais quente do dia, que é na hora que ninguém ia pegar água, ela ia para pegar a água dela em paz, apesar do cansaço, apesar do calor que ela sofreria para passar por esse processo. Ok? Então ela está ali sobrecarregada, cansada, fugindo das conversas, né? Rechaçada pela sociedade. E Yeshua aparece para ela. Então Yeshua pede para ela: dá-me de beber. Aí o versículo 8 diz: pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Só ficou Yeshua e chegou essa mulher. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Veja só o que acontece, olha. Aí ele diz assim, ó: replicou-lhe Jesus. Aí a Bíblia até explica aqui, né, entre parênteses, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha só o que ele diz: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai? Então veja só, os samaritanos, apesar de terem adulterado a Torá, eles reconheciam Jacó como pai. Se são filhos de Jacó, são filhos de Abraão pela fé, né? É semelhante ao cristianismo. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Yeshua fala que ele é a água da vida, enfim, vamos ao ponto. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Era um grande transtorno para ela buscar a água, né? Disse-lhe Jesus. Aqui Jesus faz uma provocação para ela, né? Pelo menos é o que parece. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Olha
os mistérios que nós podemos encontrar aqui. Quantos são os livros da Bíblia? Melhor, deixa eu reformular. Nós estamos falando de Torá. Quantos são os livros da Torá? 5 livros. A Torá tem 5 livros. Quantos livros eles adulteraram? Trocando Jerusalém, trocando algumas coisas ali e para adaptar para a nova religião? Os 5 livros. Por isso, o Pentateuco samaritano é diferente. Mas não foi sempre assim. Antigamente, eles tinham a Torá verdadeira, mas agora vocês não têm mais. E é muito interessante, por quê? Vamos lá. O judeu, ele tem a ketubá no casamento. Quando o judeu fica noivo de uma moça, ele entrega uma ketubá, um contrato de casamento prévio. O noivado já é considerado um contrato de casamento, e entrega para a noiva. A noiva fica com essa ketubá, que é esse documento, e esse documento ele diz respeito às obrigações da noiva e à responsabilidade do noivo. O noivo tem responsabilidade com a noiva tem obrigações, ela tem que cumprir o que está no contrato. Se ela não cumprir o que está no contrato, ela anula o casamento. O samaritano tinha os 5 livros da Bíblia. Só que agora eles mudaram, alteraram, então eles não tinham mais nenhum. Dá para entender? Eu vejo isso de uma forma altamente profética. Bem dissestes, não tenho marido, você não está casada. E eu poderia fazer uma analogia. Você não está casada com Deus. Você disse bem. Você tinha um contrato com Deus. Você tinha os 5 livros que faziam um contrato com Deus. Mas agora, você não tem os 5 porque foi adulterado os 5. E agora você não tem marido. Porque esse que está casado com você não é... Esse que está com você, melhor dizendo, não é teu marido. Essa religião não tem nada a ver com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, lei, sábado, festas bíblicas. Eu enxergo esse paralelo. Eu acho muito profundo. Porque Jesus podia ter falado, você já teve 2 maridos, você já teve 4 maridos, agora você não... Não, 5. Você já teve 5. Mas agora, esse que você não é teu marido. As obrigações que você faz no Monte Gerizim não é para o teu marido. Não é teu marido que está recebendo. E ele vai dizer mais. Veja só que... Vamos lá, vamos seguir. É maravilhosa essa passagem. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Obviamente que nesse contexto, aquela mulher, naquela época, ela era separada 5 vezes, e agora, separada, viúva, não sei, e agora estava vivendo com um homem que não era marido dela. Mas a gente não pode perder o teor profético da coisa, ok? Então a mulher está respondendo. Então o Yeshua respondeu algo para ela que realmente é uma verdade. Então ela fala, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Olha só, nossos pais adoravam neste monte. Yeshua está em Samaria. Vocês, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então vamos lá, vamos pegar a parte profética do texto. O samaritano dizia, olha, no lugar de nós adorarmos a Deus, é no Monte Gerizim. O judeu diz, não, a Torá diz que o lugar é Jerusalém. E hoje, nós já sabemos que Yeshua, nessa passagem mesmo, ele vai falar essa profecia, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ok. Só que hoje nós temos uma forma de adoração muito especial, que já hoje não, sempre houve, sempre haverá.
Nós adoramos principalmente no Shabat. Adoramos a Deus no Shabat, em nome de Yeshua HaMashiach. Mas o cristão, ele faz o quê? Ele adora no domingo. É como se dissesse, ó, nós adoramos no domingo, mas vocês dizem que é no sábado que se deve adorar. Nós podemos pegar essa conexão. Ela tem o mesmo teor, ok? Vamos prosseguir. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora. Não, que a hora vem. Agora, Yeshua está explicando para ela que vai ter a mudança. Lembra que eu disse? Se fosse mudar o sábado para o domingo, estaria escrito na Bíblia. Não mudou. Mas vai mudar. O lugar de adoração que era Jerusalém vai mudar agora. Ele vai ter uma mudança. Não vai ser em Jerusalém, vai ser em espírito. Aí nós podemos adorar a Deus aqui no Brasil. Principalmente num Shabat no Brasil. Ok? Olha o que ele diz. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja que a adoração é voltada a Deus. E ele diz, vai chegar a hora, que é a nova aliança, quando institui a nova aliança através da sua morte, e no Pentecostes, a lei de Deus é escrita no coração e na mente dos que servem a Deus. Vai chegar a hora que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora veja o que Yeshua diz que é fantástico. Ele está falando do samaritano. E eu creio que podemos falar do cristão que estão no mesmo nível. O samaritano adorava no Monte Gerizim, onde não devia. O cristão adora no domingo, onde não deve também. Agora veja o que ele disse. Vós adorais o que não conheceis. Ora, ela falou que era filha de Jacó. E os cristãos dizem que são filhos de Abraão, pela fé. Mas ela adorava no Monte Gerizim. E a Bíblia diz que é para adorar em Jerusalém. Os cristãos adoram no domingo. E a Bíblia diz que é para adorar no Shabat, né? Guardam o domingo, diz que é para guardar o Shabat. E Yeshua disse para ela, vocês, samaritanos, adorais o que não conheceis. Eles tinham a intenção de adorar a Deus, mas na verdade eles estavam adorando algo que eles não conheciam, estava oculto aos olhos deles. Porque toda adoração fora do propósito de Deus é idolatria, é desobediência. A Bíblia diz que até então era Jerusalém, quem fosse adorar no Monte Gerizim, por mais que fosse lá e dizendo que ama a Deus, que é filho de Abraão, Isaac e Jacó, estava cometendo heresia. A mesma coisa hoje, a pessoa fala, o domingo do Senhor, está cometendo heresia, está adorando o que não conhece. Porque se conhecer a história, vai saber que está respeitando o homem. Assista depois o site, a conversa do site GPT que eu tive hoje, que eu devo estar postando, acho que até amanhã, não sei se consigo hoje, eu já acho que não, mas amanhã, talvez, à noite, eu sei lá, domingo, segunda, eu devo, Deus permitindo, devo colocar, ok? Mas vamos continuar que tem mais. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Olha, Yeshua fala, vocês, né? Aqueles que estão adorando a Deus de forma diferente do que está escrito na Torá, na Bíblia, adoram o que vocês não conhecem. Nós, ele como judeu, ele está falando como o povo judeu. Nós adoramos o que conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Eu vejo muitos irmãozinhos aí falando, o sábado é coisa de judeu. Mas a salvação não é do judeu. Está aqui, foi Jesus que disse.
Mas nós não somos judeus, mas nós podemos fazer parte da comunidade. Nós podemos obedecer e fazer parte dessa família. Nós devemos seguir o que eles ensinam, não o judaísmo tradicional, mas o judeu Pedro, João, Paulo, Tiago, todos os discípulos eram judeus. E como bem disse o site GPT para mim, hoje, que eu perguntei para o site, falei, quantos... Falou que o domingo foi, realmente foi no concílio, lá no século IV, né, que foi resolvido que o domingo seria o dia do Senhor ali para a religião nova cristã. E eu perguntei para ela quantos judeus tinham nesse concílio. Ela disse, não tinha nenhum judeu. Constantino quis realmente separar os judeus. E separou os judeus, separou todos os judeus. Separou Yeshua, separou Pedro, João, Tiago, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Está tudo fora da religião cristã. Então vamos lá. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A Yeshua diz que o Pai procura pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade. Hoje, nós em espírito não precisamos ir para Jerusalém para adorá-lo. Mas nós podemos adorá-lo aqui no Brasil, ou onde você estiver, você pode adorar a Deus. Simplesmente adorando em espírito. Como você vai adorar em espírito? Cumprindo os mandamentos dele. Se ele falou sábado, é sábado, não é domingo. Se ele falou faz, faça. Se ele falou não faz, não faça. E ele diz aqui, olha, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não adianta. Mas não sei o quê. Não, é o que está escrito e acabou. Aí ela disse, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Amém? Então, eu vou parar a leitura por aqui. E olha só que interessante isso. Yeshua, ele vem trazendo essa mudança de ambiente para adorarmos a Deus. Só era permitido em Jerusalém. Mas com o sacrifício de Yeshua, ele abriu para que em todo lugar, em qualquer lugar, qualquer pessoa possa adorar a Ele. Como? Em espírito e em verdade. Então você vai adorar a Deus espiritualmente, não na carne. Eu não posso, é difícil. Não, espiritualmente. E não pelas mentiras dos dogmas que contam por aí, mas sim pela verdade que está escrita na Bíblia, na Torá. Amém? Eu agradeço aí a sua participação, que o Eterno abençoe grandemente a sua vida e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.